Olá a todos, eu sou o professor Caio César. Hoje eu vou dar uma explicação a respeito da primeira atividade remota deste ano, das turmas do sétimo e do sétimo B, das escolas municipais José Cabral Vieira e Márcia Caetano Alves. Vamos começar então. Vou dar algumas dicas para que aqueles que ainda estão em dúvida possam se familiarizar mais com as questões. Às vezes não entende alguma coisa ou alguma palavra mais específica, mais relacionada à matemática que fica difícil de entender. Então, com essa explicação, com essas dicas, eu espero que todos entendam. Então vamos lá então. Questão número 1. Eu vou ler. Flávio foi a uma loja de doces e comprou 5 chocolates, cada um custou 50 centavos. 8 chicletes, cada um custou 30 centavos. 9 pirulitos, cada um custou R$1. 6 balinhas, cada uma custou 30 centavos. Essa é uma questão que vai envolver soma, primeiro multiplicação, depois soma, porque está perguntando lá embaixo qual o total gasto por Flávio. Então nós vamos ter que calcular o total de cada produto. Por exemplo, os chocolates. Quanto foi pago pelos chocolates? Então você vai ter que multiplicar os 5 chocolates por 0,5. O total pelos chicletes vai ser 8 vezes 0,3. O total dos pirulitos, 9 vezes 1. O total das balinhas, 6 vezes 0,3. Aí para você saber o total gasto, aí você vai, depois de fazer essas multiplicações, somar todos os resultados das multiplicações. E com isso você vai conseguir achar o total gasto por Flávio. É só isso. Aí se vocês tiverem dúvidas em relação à multiplicação com vírgula, aí depois vocês me mandam uma mensagem no privado que eu posso relembrar essa parte. É porque além de você ter que marcar qual opção é a correta, você vai ter que deixar também as contas aí na folha, aí na apostila que foi entregue. Então eu quero todos os cálculos aí na folha. Questão número 2, vamos lá. O Sr. Luiz comprou 2 lápis e 3 canetas por R$6. Ele pagou 75 centavos por cada lápis. Quanto ele pagou por uma caneta? Então você vai ter que calcular primeiro quanto ele pagou por 2 lápis. Foi dado o preço de um lápis, que é 75 centavos. Então você multiplica 2 vezes 0,75. Você vai achar o preço de 2 lápis. E foi dito também o total gasto por seu Luiz, que foi R$6. Aí você vai subtrair o total das canetas de 6. Fazendo isso, você obtém o preço das 3 canetas. O preço de 3 canetas. Mas foi perguntado o seguinte: quanto ele pagou por uma caneta? Então você vai ter que dividir por 3. Já que você tem o preço de 3 canetas, para saber o preço de uma caneta, logicamente você vai dividir esse preço por 3. Com isso você acha o preço de uma caneta. Próxima questão. Questão número 3. Em 16 pilhas há 2.160 tijolos. Quantos tijolos há em cada pilha? Essa aqui é uma questão de divisão. Foi dito que
que há 2.160 tijolos em 16 pilhas. Está perguntando quantos tijolos há em uma pilha. Então você vai dividir 2.160 por 16. É isso que deve ser feito. Próxima questão. Questão número 4. Luciana comprou 426 figurinhas de Anitta e 326 de Marcela. Depois deu 97 figurinhas a sua irmã. Com quantas figurinhas Luciana ficou? Essa aqui vai ser uma questão de soma e depois de subtração. Já que a Luciana comprou 426, depois 326, você vai somar esses dois valores. Depois subtrair 97. Por quê? Porque ela deu 97 figurinhas a sua irmã. Então tem que ser subtraído esse valor. Aí com isso você vai descobrir com quantas figurinhas Luciana ficou. É só isso. Questão número 5. Escolha a figura que melhor se encaixa a seguir. É para você descobrir qual é a figurinha que se encaixa neste ponto de interrogação, na sexta posição. Antes do ponto de interrogação, a gente tem 5 figuras, 5 circunferências. Vamos analisar a primeira. Na primeira circunferência, a parte interna está em branco. Na segunda circunferência, a parte interna está um pouco colorida, como se um pedaço de pizza estivesse colorido. Na terceira figura, na terceira circunferência, mais um pedaço de pizza colorido. Na quarta figura, mais uma parte colorida também. Na quinta figura, outra parte colorida. Então, na sexta figura, seguindo essa mesma lógica, a gente vai ter que ter mais uma outra parte colorida, ou seja, mais um pedacinho de pizza colorido. Essa é a lógica, já que da primeira figura até a quinta figura, as partes coloridas foram aumentando de pouquinho em pouquinho. Então, na última figura, consequentemente, vai ser uma figura com uma parte colorida um pouquinho maior. E é só isso. Aí vocês analisem direitinho qual é a figura que melhor se encaixa a seguir. Qualquer dúvida em relação a essas questões, aí você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ou você pode deixar seus comentários lá no grupo do Facebook, ou nos comentários do YouTube, se você tiver alguma dúvida em relação a essas questões. Certinho? Então, eu vou indo. Até mais.